Versículo 132, Apocalipse, estudando as profecias. Mas que melhores símbolos disso podia ser dado do que dois chifres semelhantes aos de um cordeiro? Em que outro país se pode encontrar uma condição de coisas que corresponda tão completamente a este aspecto do símbolo? Bom, outro ponto. Um governo republicano. O animal de duas pontas simboliza uma nação com uma forma republicana de governo. Mostra-se isto pela ausência de coroas, tanto na cabeça como nas pontas. Uma coroa é um símbolo apropriado de uma forma de governo régio ou monárquico. E a ausência de coroa, como neste caso, sugere um governo em que o poder não reside em qualquer membro do governador, mas reside, por consequência, nas mãos do povo. É democracia, mas esta não é a prova mais concludente de que a nação, que simbolizada é republicana, é democrática em sua forma de governo. Pelo versículo 14, sabemos que é feito um apelo ao povo quando se realiza qualquer ação nacional. Vejamos o que está no Apocalipse. Abre aspas, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, etc. Se o governo norte-americano fosse uma monarquia, as questões nacionais dificilmente seriam submetidas nesta inqualificável maneira ao povo. E o fato de que o apelo ser feito ao povo mostra que a forma de governo é tal que o poder reside nas mãos do povo. Este é, enfaticamente, o caso do governo dos Estados Unidos, da América do Norte. Mas não de qualquer outro governo. Se é que alguém pense razoavelmente aplicar este símbolo a outro governo. É outro forte elo na sequência de evidências de que este símbolo do Apocalipse deve aplicar-se aos Estados Unidos da América do Norte. Bom, mais uma questão importantíssima. Trata-se de uma nação com um sinete protestante. O animal de duas pontas também simboliza um governo que é protestante em religião, isto é, um poder não católico. Nasceu para protestar contra o cativeiro religioso, a superstição religiosa, a fé imposta pela força, a proibição do livre exame, daí a sua grandeza. Mostrou-se que o precedente animal simbolizava o papado. E, acerca do animal de duas pontas, lemos que fez com que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta. Mas em todos os países católicos o povo adora a besta, obedece aos ditames da besta. O fato de o povo deste governo não prestar este culto, nem ser levado a fazê-lo pelo poder civil, mostra que a religião que segue não é o catolicismo. Como consequência quase inevitável, segue-se que é o protestantismo que, na verdade, estas duas religiões são as que têm maior importância política na cristandade atual. Os Estados Unidos são uma nação protestante, cumprem admiravelmente os requisitos da profecia a este respeito. Portanto, a profecia, mais uma vez, indica diretamente os Estados Unidos da América do Norte. Mas vem agora um outro fato importantíssimo também. É a voz do dragão. Depois de ver todos os aspectos bons apresentados neste símbolo, vemos que falava como o dragão. Bom, antes de entrar na discussão deste assunto, temos de olhar para os pontos já examinados e estabelecidos. Primeiro, mostrou-se que o governo simboliza
melhor, simbolizado pela besta de duas pontas, deve ser um governo distinto de poderes civis e eclesiásticos do velho mundo. Segundo, que deve levantar-se no hemisfério ocidental. Terceiro, que deve assumir uma posição de preeminência, de influência, a partir de 1798, já com a sua independência feita e sacramentada. Quarto, que deve levantar-se de um modo pacífico, não aumentando o seu poder, como tem sucedido com as outras nações à custa de guerras e conquistas. Quinto, que o seu progresso deve ser tão rápido que maravilhará tanto quem a observa, como maravilharia o perceptível crescimento de um animal perante seus próprios olhos. Sexto, deve ser republicano em sua forma de governo. Sétimo, deve ser protestante em sua religião. Oitavo, deve existir perante o mundo como índice do seu caráter e dos elementos do seu governo, dois grandes princípios, que são, em si mesmo, perfeitamente justos, inocentes e com caráter de cordeiro, semelhante a um cordeiro. Nono, deve realizar sua obra de influência no mundo depois de 1798. Bom, vimos que destes 9 pormenores, se pode dizer, primeiro, que todos eles se cumprem harmoniosamente na história dos Estados Unidos. Segundo, que não se cumprem na história de nenhum outro governo na face da Terra. É, portanto, impossível aplicar o símbolo do Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, a qualquer outro governo, senão ao dos Estados Unidos da América do Norte. Mas depois de descrever a aparência do cordeiro, deste símbolo, o profeta imediatamente acrescenta isso, e falava como o dragão. O dragão, primeiro elo nesta sequência profética, foi sempre o incansável perseguidor da Igreja de Deus. A besta semelhante ao leopardo, que se segue, foi igualmente um poder perseguidor. Ceifou durante 1260 anos milhões de vidas de seguidores fiéis do Cristo de Deus. O terceiro ator da cena, o animal de duas pontas, fala como o primeiro, mostrando assim ser um dragão no seu espírito, no seu coração, na sua alma, porque da abundância do seu coração, a boca fala aquilo do que está cheio o coração. São palavras do próprio Jesus. Mas vamos perceber que este, como os outros poderes, deve ser um poder perseguidor também. E o motivo porque qualquer deles é mencionado em profecia é apenas na sua qualidade de poder perseguidor. Entenderam bem isso? E se os Estados Unidos são um poder visado por este símbolo que fala como o dragão, segue-se que este governo há de promulgar leis injustas também, opressoras contra a profissão e prática religiosa dos seus súditos. Não é este acontecimento tão improvável como pode parecer à primeira vista. Toda nação tem seus pontos altos e também tem seus pontos vergonhosos. Devemos lembrar que, nos últimos dias, a grande maioria do povo dos mais favorecidos países há de cair na baixa condição moral, porque tudo isso está profetizado no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 12. O próprio Jesus falando. Na segunda epístola também de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. E na segunda epístola de Paulo, capítulo 3, versículo 3 a 4, nesta mesma epístola, né, a Timóteo. E no Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, capítulo 17, versículo 26 a 30, e ainda no capítulo 18, versículo 8. Vamos para a próxima hashtag.